Bom, beleza, pessoal. Então, vamos, como eu tinha prometido, dar continuidade na matéria, um pedacinho que acabou ficando faltando na nossa aula e que é de suma importância. Porque dentro da química farmacêutica, quando a gente fala desse assunto, que são as forças intermoleculares, elas são as que definem a adesão, o acoplamento de fármacos aos seus receptores, né, aos seus alvos biológicos, sejam, né, receptores, sejam enzimas, sejam canais iônicos. Então, isso, né, essas forças é que vão determinar um maior ou menor ligação, força de ligação, então, aí com esses alvos biológicos. Isso vai dizer diretamente de especificidade e, obviamente, né, da atividade desse fármaco. Beleza? Então é isso. Ó, esse vídeo vai ser então colocado no meu canal e vai ficar disponível para poder vocês assistirem de forma assíncrona, ou seja, fora do horário de aula, para que vocês possam então tirar alguma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, então aí é só anotar e na nossa aula ao vivo a gente vai resolvendo aí os problemas que aparecerem. Agora, quem quiser ter a notificação aí das minhas novas postagens, dos vídeos que vão sendo postados, então é só curtir o canal, acionar o sininho aí para todas as notificações e dar um like aí naquelas aulas que vocês acharem que foi legal mesmo. Tá ok? Bom, vamos lá. Então agora para começar, eu vou dar uma relembrada daquilo que a gente já tinha falado, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso quadro aqui do Whiteboard aqui para poder a gente dar uma trabalhada aqui nesse assunto. Bom, nós falamos, a gente estava falando aqui sobre espécies de moléculas ligantes, né? Então eu falei para vocês, né, da água, que a água apresentava essa característica por serem elementos, né, o hidrogênio e o oxigênio, elementos diferentes, né, em termos de eletronegatividade. A água, o oxigênio muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Apesar deles compartilharem os elétrons, esse compartilhamento não era um compartilhamento muito igual. Ou seja, né, eu até brinquei que era aquele compartilhamento do irmão mais velho com o irmão mais novo, né, compartilhando um brinquedo. Né? Então o que acontece é isso, né, como todos eles, a gente falou inclusive também da questão da regra do octeto, vocês lembram da semana passada, a gente falando. Na regra do octeto é o seguinte, que todos os elementos querem ficar parecidos com os gases nobres, ou seja, eles querem ter 8 elétrons lá na última camada. Obviamente que o hidrogênio não consegue ter 8 elétrons na última camada, porque ele só tem uma camada, e a camada 1s ela só cabe 2 elétrons, então ele quer ficar parecido com o gás nobre que tem semelhança a ele, que é o hélio, que tem também 2 elétrons. Então ele tem 1, o hélio tem 2, então, né, para fazer isso, ele então compartilha esse elétron com a água, que quer, né, que tem 8 elétrons, sendo que 6 estão na última camada, ou seja, ficou faltando 2 para que o oxigênio complete então esses 8 elétrons. Então ocorre um compartilhamento, ou seja, o hidrogênio, aqui as bolinhas azuis aqui representam os elétrons que vêm do hidrogênio e as em vermelho as do oxigênio. Então o que a gente observa é que há um compartilhamento, de forma que o oxigênio fique satisfeito então com os seus 8 elétrons, sendo 2 emprestados dos 2 hidrogênios, e os hidrogênios fiquem também satisfeitos com 2 elétrons, mais ou menos emprestados aí do oxigênio. Isso acontece, quando isso acontece, ocorre então uma diferença, né? Porque como essa eletronegatividade do oxigênio é muito maior, ela puxa, né? Fica mais tempo com esse elétron, aparecendo uma carga, né? Aparente, não é uma carga real, mas uma carga aparente no lado do oxigênio, por causa dos elétrons aqui, uma carga negativa. E do lado onde estão os hidrogênios, ocorre então o aparecimento de carga positiva. Isso caracteriza então 2 polos nessa molécula, né? Um polo negativo, aqui do lado do oxigênio, e um polo positivo do lado do hidrogênio. Isso confere então a essa molécula que a gente chamou de polaridade, ou seja, elas têm capacidade, elas têm essa peculiaridade
de ter essa característica, né, de dois polos diferentes. Na água, especificamente, a gente vai falar nisso depois, mas isso confere uma ligação, né, entre os hidrogênios e do lado positivo e o lado negativo das diversas moléculas de água, dentro de um líquido, por exemplo, de um copo d'água. Como a gente viu lá, ocorre, inclusive, quando, né, você coloca a água dentro de um copo, consegue passar da borda, né? Então, são características que provêm dessa interação que ocorre entre as moléculas de água, que a gente citou aqui como sendo a capilaridade, né, aquela capacidade de puxar aí. Você colocar um tubo fininho, você vai ver que a água sobe, né, para aquele tubinho, né? Ou quando você deixa um papel higiênico encostar no chão molhado, você percebe que vai subindo ali, né, pelos poros, pelos espaços ali da celulose. Então, isso é capilaridade. A tensão superficial é essa que a gente falou aí. Então, as moléculas do centro puxando as da periferia para o meio. Então, ocorre uma tensão na superfície e com isso você consegue colocar mais água, né, além da borda do copo, né? E viscosidade, que essa é uma característica na água, né? A viscosidade dela é característica, mas dependendo do líquido, você vai ter mais ou menos viscosidade. Beleza, então isso aqui foi o que a gente tinha falado aí na semana passada. Nós citamos também a situação de outros elementos, como é o caso do sódio, né, né, que a gente viu que eles têm, né, no caso do sódio, ele tem um elétron na última camada, e o outro do cloro, né, que a gente falou também, que o cloro tinha, né, esse foi o exemplo que a gente deu, tinha 7 elétrons, ou seja, para completar os 8 elétrons, no caso do sódio, é mais fácil era perder esse 1 elétron, porque a camada anterior tem os 8 elétrons. E para o cloro é ganhar um elétron. Então, eles formavam o famoso cloreto de sódio, né? Então, essa é uma ligação que a gente chama de iônica, onde um dá o elétron, né? Então, esse elétron aqui passa para o cloro fica, então, com 8 elétrons na última camada, o sódio também com 8 elétrons. Só que o sódio vai aparecer, então, uma carga positiva, ou seja, ele se torna um cátion, e no cloro, como ele recebeu um elétron que tem carga negativa, ele vai ficar com carga negativa. Então, essa é uma ligação iônica, onde um doa e o outro recebe, então, o elétron. É um pouco diferente do que aconteceu com a água aqui. Beleza, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a nossa... Vou passar agora lá para o PowerPoint para a gente começar a explicar, então, isso que a gente falou, né, das ligações intermoleculares. Então, é importante que a gente observe uma coisa, né? Primeiro, quais são os espécimes químicos, né, ligantes, ou as espécimes químicas ligantes, né? Nós falamos agora do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, né, vão formar 2 íons, na verdade, né? Então, quando você tem essa ligação aqui mostrando o cloreto e o sódio, né, o cloreto e o sódio, cloreto em verde, o sódio aqui uma cor azul, arroxeada aqui, meio... Bom, e eles, quando estão, né, fora do meio aquoso, eles tendem a formar, inclusive, né, os cristais. Então, quem já viu um sal grosso, né, o próprio sal refinado, mas no sal grosso fica mais evidente. Então, essa formação de uma rede cristalina. Agora, quando ele vai para a água, a tendência é que eles se dissociem e o sódio, como eu disse, vai formar um cátion, e esse cátion vai interagir, então, com moléculas de água do lado, né, ele é positivo, vai interagir com o lado negativo, que é o, né, da água, e o cloro, né, o cloreto, melhor dizendo, vai interagir com o lado positivo, que é o lado dos hidrogênios. Beleza? Então, esse é um espécime que é o íon, né, são os íons, né? Outros são os dipolo permanentes. O que é dipolo permanente? Lembra da água, né? Então nós falamos da água. A água tem 2 polos, é um dipolo. E esse dipolo, ele acontece só de vez em quando? Não, né? Ele acontece permanentemente. Então o tempo inteiro eu tenho essa diferença de carga de um lado da molécula e outro, né? Então, se eu mostrar uma representação de bola aqui, eu vou ver que, né, tem um lado aqui do oxigênio
e os do hidrogênio. Desse lado aqui vai apresentar então a carga negativa, que vai ficar mais tempo com os elétrons, e desse lado aqui a carga positiva, que os hidrogênios vão ficar sem os elétrons, né, por mais tempo. Então esse é um dipolo permanente. E ocorre ainda o aparecimento de um outro tipo, que é o chamado dipolo induzido. O que é isso? Bom, vamos imaginar, deixa eu voltar aqui, nós vamos voltar mais uma vez lá no quadro para escrever, vai ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Então, deixa eu desenhar aqui também. Deixa eu puxar aqui para o lado. Beleza, vamos desenhar aqui então um pouquinho. Vamos imaginar uma molécula de tetracloreto de carbono. Vamos desenhar o carbono em preto. Deixa eu pôr um preto aqui. Beleza. Então, vamos imaginar aqui o carbono, né? Então, eu tenho o carbono e o carbono faz 4 ligações. Ok? Uma forma tetaédrica. Depois nós vamos fazer uma revisão de química orgânica e eu vou voltar nisso. Então, tetracloreto, seguindo, tetra são 4. Então, tetra, então eu tenho 4 cloretos ligando a ele. Ó, o cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono. Se você pegar lá na tabela periódica, você vai observar isso. Né? Lembra daquela propriedade da tabela periódica, né? Então, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Então, o cloro é mais eletronegativo, ou seja, ele vai tender a roubar elétron aqui do carbono, né? Então, mas só que acontece um fenômeno aqui, né? Todos esses cloros vão puxar o carbono para puxar a sardinha para o seu prato, né? Então, vão puxar aí o elétron para o seu lado. E isso vai fazer com que essa molécula fique equilibrada, ou seja, o resultante desses vetores, né, dessas forças que estão atuando, vai ser zero. Ou seja, essa molécula ela não tem polaridade. A essa molécula eu dou então o nome de uma molécula apolar, né? Mas o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho aqui, então, vamos desenhar de novo o carbono aqui, e vamos imaginar que ocorreu, então, um aparecimento, igual naquele desenho nosso, uma nuvem eletrônica, tá? Vou desenhar aqui com verde, como se fosse uma nuvem eletrônica que estivesse envolvendo aqui esse carbono, tá? Com os diversos cloros aqui dentro, tá? Beleza. Então, os cloros aqui, beleza. Vamos dizer que ele se encontra, então, com outro tetracloreto de carbono, que também, né, obviamente, é apolar, porque ele também tem a mesma estrutura. Esse cloro aqui ficou muito mal desenhado. Vamos voltar aqui. Então, ele tem a mesma estrutura, não é isso? Agora, o que vai acontecer nessa situação, então, nessa nuvem eletrônica aqui? Ó, quando as cargas, né, negativas que estão aqui, né, dos elétrons que estão aqui, se encontram, né, a tendência é que cargas iguais se repilam, né? Repilam, nossa, palavra feia, né? Empurrem uma a outra, né? Vamos dizer assim. Então, vão repelir uma a outra. Então, o que vai ocorrer? Esses elétrons vão tender a ir para o lado, do outro lado da molécula, e aqui, momentaneamente, né, vai haver um menor predomínio de cargas positivas, de negativas, e vai aparecer um momento polar, tá? Então, aqui vai ficar um pouquinho mais positivo do que o lado de cá, que vai ficar um pouco mais negativo. E aqui o contrário, aqui vai ficar mais negativo e o lado de cá um pouco mais positivo. Então, vai ocorrer uma interação entre essas moléculas. Isso daqui é um dipolo, tá? Vai ocorrer um dipolo, né? Ou seja, se eu dividir essas moléculas aqui no meio, né? Eu vou ter um lado aqui, esse lado aqui um pouco mais positivo, esse lado aqui um pouco mais negativo, e vice-versa aqui no outro momento ali, na outra metade da molécula. Isso daí é permanente? Não, né? Isso aconteceu porque ao se encontrarem as cargas, né, os elétrons, um empurrou o outro,
né? Um repeliu o outro e ocorreu então esse momento, né, de polaridade aí. Ocorreu então um dipolo, né, porque houve dois polos, mas um dipolo induzido. Induzido por quem? Pela outra molécula que se aproximou. Então, esse é um outro tipo de molécula, né? Então, que a gente chama de dipolo induzido. Ok? Bom, voltemos lá. Então, aqui mostrando o tetacloreto de carbono, como a gente tinha mostrado, né? Então, aqui o carbono ao centro e os cloros, né, ligando a ele, formando essa nuvem. Agora imagine uma outra chegando aqui, né, uma outra molécula dessa daqui chegando, vai empurrar uma a outra. Tá? Eu não sei, eu acho que eu não coloquei para gravar aí o ponteiro do mouse, mas vamos tentar entender aí. Beleza. Então, beleza. Definido quais são os espécimes, agora fica mais fácil de a gente entender quais as forças que podem atuar, ou quais ligações podem ocorrer. Tá? Então, forças intermoleculares. Eu vou elencar aqui de acordo com a mais forte para a mais fraca. Então, depois, quando vocês pegarem o vídeo, vocês pausarem ou tirarem um print screen, vai estar lá. Então, na ordem, no final, vai estar na ordem de força, ou seja, do mais forte para o mais fraco, tá? Beleza, então qual que é a mais forte? A mais forte é o dipolo íon, né? Lembra lá do sódio e tal, para o dipolo permanente, ou seja, né, uma molécula que tenha uma polaridade permanente. Então, o exemplo, né, do sódio e do cloro, que são íons, na água é um ótimo exemplo. Então, essa ligação é uma ligação muito forte, tá? É uma ligação bastante forte. Então, onde houver um íon e tiver um dipolo do outro lado, a outra molécula for polar, né? Então moléculas polares com íons tendem a se ligar fortemente. Tá? Beleza. Outras são as ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, gente, é uma ligação um pouco especial. Por quê? Porque chamada antigamente aí de pontes de hidrogênio, ela acontece, ela é, na verdade, um dipolo permanente, ou seja, a água é um dipolo, né? Uma molécula de água é um dipolo, a outra molécula de água é um dipolo, e elas se encontram. Né? Vamos dizer que aqui as costas da minha mão é o oxigênio, e o outro é o hidrogênio, então elas se encontram, é um dipolo. Né? Só que tem uma característica, porque quando o hidrogênio, né, essas ligações de hidrogênio, por exemplo, estão ligadas, o hidrogênio está ligado ao oxigênio, como na água, que a gente citou aqui, ao flúor, que é muito eletronegativo, ou ao nitrogênio, que também é bastante eletronegativo, o que vai ocorrer? Elas vão roubar muito, então vai ter uma característica dessa polaridade mais acentuada e vai formar-se as chamadas pontes ou ligações de hidrogênio, tá? Que é um pouco diferente do caso, né? É um pouco mais forte nesse caso do que um dipolo permanente comum. Então, se eu tiver duas moléculas polares, elas tendem a se ligar fortemente. Agora, se for uma molécula polar composta por hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, eu vou ter então uma força mais forte, uma ligação de polo permanente mais forte. Então eu chamo essa aí de ligações de hidrogênio, ou antigamente chamava de pontes de hidrogênio. Tinha uma piadinha péssima, né? Que o pessoal falava, mas era uma dica para poder guardar isso. Então, quando você vai atravessar uma ponte no interior, às vezes tinha aquelas pontezinhas que só passava um carro, né? Então, de noite era mais fácil, que tinha o farol, dava para você ver. Mas quando não tinha, né? E a pessoa do outro lado não estava dando para ver, você tinha que dar uma buzinada, né? Na beirada da ponte, antes da cabeceira da ponte, antes de começar a fazer a travessia, porque às vezes a ponte era mão dupla, mas cabia um carro só. Então, a dica era essa, né? Para lembrar quais eram os elementos com os quais, né, o hidrogênio se ligava e fazia então as pontes de hidrogênio, era lembrar que tinha que buzinar. Então tinha que fazer fom-fom, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então é só uma dica aí para poder
né, guardar, que essas besteiras a gente sempre guarda, né? Então, como eu disse, abaixo dessas ligações de hidrogênio, eu tenho a outra ligação que também é de polo permanente, que vai ser, então, os outros, né, as outras, né, moléculas. Sempre que eu tiver duas moléculas polares, elas vão ter uma ligação forte. Abaixo delas, eu vou ter o dipolo permanente com um dipolo induzido. Tá? Então, moléculas que são permanentemente dipolares, né, que têm polos, e aquelas que eventualmente aparece essa polaridade, elas também têm capacidade de se ligar, mas são ligações bem mais fracas. Né? Então, elas tendem a ter uma permanência, né, uma estabilidade menor. Né? Então, são menos estáveis do que as que já são sempre polares. Okay? E, por fim, eu tenho, né, a dipolo induzido, que são duas ligações mais fracas. Então, lembrando, moléculas polares tendem a se ligar mais. É fácil a gente entender isso. Essas forças de ligação são mais fortes. E as moléculas apolares, aquelas que precisam ter indução para se formar momentos polares ali, né? Então, dois polos, elas se ligam mais fracamente. É fácil da gente pensar nisso. Se você pegar, por exemplo, o éter. O éter, ele até que o éter, o clorofórmio, o éter, né, solventes orgânicos, normalmente, eles são mais, né, são apolares. E esses apolares, né, vocês percebam, se você colocar para ferver, ou colocar para aquecer, eles evaporam muito rápido. Né? Por quê? Porque as forças que ligam essas moléculas são muito pequenas. Né? Então, eles se soltam muito rápido e vão embora muito rápido. Já a água, você precisa de uma temperatura de 100 graus para ela entrar em ebulição e começar, então, o processo, né, de vaporização aí da água. Beleza? Então, gente, é para vocês entenderem que o dipolo induzido é o mais fraquinho deles, tá? Enquanto o íon dipolo permanente é o mais forte. Todas essas formas de interação intermoleculares aparecem nas ligações entre fármacos e seus alvos biológicos. Então é importante que a gente entenda essa ordem. Se eu tenho um fármaco que se liga íon dipolo permanente, é um fármaco que vai permanecer mais tempo ligado naquele receptor, naquele canal iônico, naquela enzima. Né? E muitas vezes, por exemplo, se for uma enzima, pode ser um mecanismo que ajude a inibir aquela enzima de forma permanente. Tá? Isso nós vamos olhar depois. Beleza, vamos então, só lembrando aqui, né, dipolo induzido. Dipolo induzido era chamado também de forças ou dispersões de London. Ok? Bacana. Aqui a questão que a gente falou então do Enem. Então essa questão de 2013, do Enem de 2013, fala lá, as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que vocês podem ver aí na estrutura 1, eu acho que o meu mouse não está funcionando para isso, né? Então na estrutura 1, né? Então vocês observem ali que ela tem um ácido carboxílico, mas que está formando um sal com sódio, né? Estrutura 1 lá, tá vendo? O oxigênio com carga negativa e o sódio com carga positiva. Então ali eu tenho um sal, beleza? Então é um poliacrilato, né, do ácido poliacrílico. Né? Então poliacrilato de sódio, beleza? São mais eficientes na retenção de água, obviamente da urina, né, que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Aí está mostrando na figura 2, né, a celulose, que nada mais é do que um polímero de glicose. Então tem lá muita hidroxila, tem oxigênio. Então aqui, ó, provavelmente, lembra, né, do Fonfon? Olha lá, ó, hidrogênio ligado a oxigênio. Então eu vou ter aí ligações de hidrogênio, que são ligações fortes, beleza? Do tipo, né, que a gente fala aí, né, se eu pegar a água que está na urina, né, e ligar aí com a celulose aí da fralda, né, vão ser ligações do tipo dipolo-dipolo, mas como elas têm o oxigênio ligado ao hidrogênio,
elas vão ser então ligações de hidrogênio, que são um pouco mais fortes do que as dipolo comum. Beleza? Bacana. Então vamos lá. Então a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se a alternativa A, interações dipolo-dipolo mais forte entre o poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Olha só como é que é importante saber aquela ordem, né? Então, ó, dipolo-dipolo, ela é forte, mas a ligação de hidrogênio, ela é um pouco mais forte. A gente acabou de falar isso, né? É um pouco mais forte que a dipolo-dipolo. Então, essa estaria errada. B, interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água. Lembrando, a água ela até ioniza, mas ela não é um íon, né? Então aqui já estaria errada, né? Em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e a água. Bom, a ligação entre um íon e outro é muito forte também, principalmente se ele não estiver no meio aquoso, tá? Vamos lá. C, ligações de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a água. Bom, poliacrilato ali, vocês podem ver que não tem nenhum hidrogênio ligado ali naqueles oxigênios. Então, né, não seria uma ligação de hidrogênio. Então já estaria errado, né? Em relação às interações íon-dipolo. Não é íon-dipolo, né? Entre a celulose não está ionizada aí, né? Não tem íon. Bacana. D, ligações de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato, não vai ser ligação de hidrogênio, novamente a gente falou aí, em relação às interações dipolo induzido. Não, não é dipolo induzido, né, gente? Não é, essa molécula ali provavelmente não é apolar devido a essa quantidade de oxigênio que tem ali, tá? No caso, a celulose, né? Dipolo induzido entre a celulose e as moléculas de água. A molécula de água é de polo permanente, então já estaria errado. Essa letra D já dava para descartar por isso. E por fim, interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água. Bom, beleza. A molécula de água é dipolo, beleza. E o poliacrilato está na forma ionizada, é um sal. Bacana, até aqui tudo bem. Em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Beleza. Íon dipolo está lá no topo da tabela e abaixo dela vem, então, as ligações de hidrogênio. Então, seria a letra E. Ok, pessoal? Então, é isso. Por hoje a gente para aqui. Depois nós retomamos na aula, né? E vamos ver aí as dúvidas que forem pintando. A gente vai fazer mais exercício lá também, para vocês ficarem afiados nisso. Lembrando, isso é fundamental quando a gente vai falar da interação entre um fármaco e seu alvo biológico. Valeu, um grande abraço e até a próxima.